E se alguém disser que a maioria dos empreendedores não começou porque viu uma grande oportunidade, mas porque foi empurrada pela necessidade, essa realidade revela um problema profundo. Muitos negócios nascem em meio ao desespero financeiro, e isso compromete sua estrutura desde o início. Quando alguém empreende apenas porque perdeu o emprego, acumulou dívidas ou não tem outra fonte de renda, a pressão por resultados imediatos se torna enorme. E essa urgência pode destruir aquilo que ainda está em fase de crescimento. Empreender por necessidade é como plantar uma semente estando com fome. A pessoa planta hoje, mas continua com fome amanhã. Como o fruto ainda não apareceu, surge a tentação de arrancar a planta antes do tempo. No contexto empresarial, isso significa retirar dinheiro do caixa para pagar despesas pessoais, deixar de reinvestir no crescimento, abandonar estratégias no meio do caminho e, muitas vezes, encerrar o negócio antes que ele amadureça. O problema não é apenas a falta de talento, mas a falta de preparo e planejamento. A Bíblia trata desse assunto com muita clareza. Em Provérbios 21:5 está escrito: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse versículo estabelece um princípio poderoso. Existe uma diferença entre agir com planejamento e agir com pressa. O texto não promete sucesso automático para quem planeja, mas afirma que o planejamento conduz à fartura. Há um processo, uma jornada, um caminho a ser percorrido. Já a pressa, motivada pelo desespero, conduz à escassez. Quando alguém decide empreender apenas porque precisa sobreviver imediatamente, geralmente está agindo na pressa. A decisão não nasce de uma estratégia bem construída, mas de uma reação às circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina que a sabedoria está em preparar o terreno antes da crise chegar. Planejar envolve estudar o mercado, entender custos, conhecer o público, organizar reservas financeiras e estruturar o negócio para que ele possa crescer de forma saudável. É começar a plantar antes de estar com fome, não depois. Jesus também ensinou princípios valiosos sobre prudência e planejamento. Na parábola do administrador infiel, registrada em Lucas 16, ele conta a história de um homem que descobriu que seria demitido. Ao invés de entrar em pânico, ele pensou estrategicamente sobre o futuro. Ainda que sua conduta não tenha sido moralmente correta, Jesus destacou sua astúcia e capacidade de agir com antecedência. O elogio não foi a desonestidade, mas a prudência. O administrador entendeu que precisava se preparar antes que a crise se concretizasse totalmente. A lição para quem deseja empreender é clara. Não espere a necessidade extrema para começar a pensar no seu futuro. Se você tem uma fonte de renda hoje, use esse tempo para estudar, desenvolver habilidades, criar reservas e estruturar um plano consistente. A sabedoria bíblica nos orienta a agir preventivamente. O planejamento não elimina riscos, mas reduz drasticamente as chances de fracasso causado pela impulsividade. Há uma grande diferença entre dois cenários. No primeiro, a pessoa é surpreendida por uma crise, entra em desespero, abre um negócio sem estratégia e precisa de retorno imediato. A pressão a leva a tomar decisões precipitadas, comprometendo o crescimento da empresa. No segundo cenário, a pessoa se antecipa, constrói uma base sólida, junta recursos, pesquisa o mercado e inicia o negócio com estrutura suficiente para esperar os resultados aparecerem no tempo certo. O segundo caminho reflete o princípio de Provérbios. Planos bem elaborados conduzem à fartura. Mas mesmo quando o empreendimento começa da forma correta, ainda existe outro desafio: a perseverança. Empreender não é um caminho fácil. Existem obstáculos, períodos de baixa demanda, dificuldades financeiras e momentos de dúvida. É nesse ponto que Gálatas 6:9 se torna fundamental. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos,
Se não desanimarmos, esse versículo apresenta 3 verdades essenciais para o empreendedor cristão. Primeiro, não se cansar de fazer o bem. Minagácio, isso significa agir com integridade, tratar clientes e colaboradores com justiça, honrar compromissos e manter padrões éticos elevados. Segundo, a promessa de colheita. A palavra afirma que haverá frutos, mas no tempo próprio. Nem sempre o retorno é imediato. Muitas vezes, é necessário investir, trabalhar e esperar. Terceiro, a condição. Se não desanimarmos, a colheita está ligada à perseverança. Aqui a metáfora da semente ganha ainda mais sentido. Quem plantou com planejamento e possui reservas, consegue esperar o tempo da colheita. Quem plantou por desespero, sem estrutura, não suporta a espera. A fome o leva a arrancar a planta antes que ela cresça. Da mesma forma, no empreendedorismo, quem começa sem preparo dificilmente consegue sustentar o período inicial, quando os resultados ainda são pequenos. A Bíblia não condena o empreendedorismo. Pelo contrário, valoriza o trabalho diligente, a administração responsável e a sabedoria nos negócios. O que ela condena é a imprudência, a pressa e a falta de planejamento. Empreender de forma bíblica significa unir preparo, prudência e perseverança. Significa começar certo e continuar firme. Portanto, antes de abrir um negócio, é necessário refletir: estou agindo movido pelo desespero ou pela estratégia? Tenho reservas para esperar o crescimento? Estou disposto a fazer o bem continuamente, mesmo quando os resultados demoram? O caminho da prosperidade sustentável passa pelo planejamento cuidadoso e pela constância. Quem planta com sabedoria e persevera com fé, colhe no tempo determinado por Deus.